Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Verdadeira Essência. Hoje vamos continuar a leitura do livro do Osho, Aprendendo a Silenciar a Mente. Paramos na página 20, pessoal. Vamos continuar. Boa leitura. Uma vez que você tenha entendido o que é a meditação, as coisas começam a ficar mais claras. Caso contrário, continuará tropeçando no escuro. A meditação é um estado de clareza e não um estado da mente. Nunca está clara, não pode estar. Os pensamentos criam nuvens ao seu redor. Nuvens sutis. Uma névoa é criada por eles e a clareza se perde. Quando os pensamentos desaparecem, quando não há mais nuvens a seu redor, quando você está apenas sendo você mesmo, a clareza advém. Então é possível ver bem longe. É possível enxergar até o fim da existência. E seu olhar se torna penetrante, indo até o centro do ser. A meditação é essa clareza absoluta da visão. Não é possível pensar sobre a meditação. Você deve parar de pensar. Quando digo parar de pensar, não tire conclusões apressadas, pois tenho que usar este idioma para poder me expressar. Eu digo, pare de pensar, mas se você fizer um esforço no sentido de parar de pensar, estará no caminho errado, pois terá, mais uma vez, reduzido a meditação a uma ação. Pare de pensar. Significa apenas, não faça nada. Sente-se. Deixe que os pensamentos se acomodem. Deixe que a mente pare por conta própria. Apenas sente-se olhando para a parede, um canto silencioso, sem fazer nada. Relaxado, solto. Sem ir a lugar algum, como se você estivesse dormindo acordado. Você está acordado e está relaxando, mas todo o seu corpo está caindo no sono. Você permanece alerta por dentro, mas todo o corpo se move para um relaxamento profundo. Os pensamentos se acomodam sozinhos. Se você vê que a água de um riacho está lamacenta, o que você faz? Pula dentro do riacho para tentar ajudar a água a ficar límpida? Ou você irá apenas gerar mais lama? Se alguém cruzou o riacho e as folhas caídas vieram à superfície com a lama, é preciso ter paciência. Observe, indiferente. O riacho continuará fluindo. As folhas serão levadas pela corrente e a lama irá depositar-se, pois não pode flutuar para sempre. Após algum tempo, você irá perceber que a água está límpida novamente. Sempre que um desejo cruza sua mente, o riacho fica lamacento. E, então, sente-se sem fazer nada. No Japão, este sentar sem fazer nada é chamado de Zazen. Sente-se e um dia a meditação acontecerá. Você não atrará, ela virá até você. E quando vier, você irá reconhecê-la imediatamente. Ela sempre esteve lá, mas você não estava olhando na direção adequada. O tesouro estava com você, mas você estava ocupado com outra coisa. Pensamentos, desejos, mil coisas. Não estava interessado na coisa mais importante, que é o quê? O seu próprio ser. Quando a energia entra, o que Buda chamou de Parabrute, o retorno de sua energia à fonte, subitamente a clareza é atingida. Nesse momento você poderá ver nuvens e milhares de quilômetros. Podem ouvir até música
antiga das árvores. Neste momento, tudo estará ao seu alcance. É preciso compreender algumas coisas a respeito da mente, pois quanto mais você entender o mecanismo da mente, maior será a possibilidade que você não interfira. Maior será a sua possibilidade de entrar, de sentar-se em Zazen. Ou seja, esse estado que é ser capaz apenas de sentar-se sem fazer nada, permitir que a meditação ocorra, ela é um acontecimento. Caso contrário, é possível que você continue estimulando a mente sem funcionar. A primeira coisa a entender a respeito da mente é que há uma tagarelice profunda, tagarela. Quer você esteja falando ou não, ela continua a falar internamente. Quer você esteja acordado ou adormecido, a conversa interna continua, como uma espécie de ruído de fundo. Mas quando você trabalha, dirige ou caminha, a tagarelice interna continua. A mente fala o tempo todo. Se esse falatório interno pudesse ser silenciado, mesmo que durante um único instante, você terá uma breve visão da não-mente, ou seja, está fora da mente. Esse é o objetivo e a essência da meditação, pessoal. O estado de não-mente é um estado correto e natural. Como chegar, então, a um intervalo no qual a mente para com essa falação interna? Não é necessário se esforçar, pois, na verdade, este intervalo ocorre o tempo todo. Basta estar atento. Entre dois pensamentos há um intervalo, por mais que seja 1 milésimo de segundos. Até mesmo entre duas palavras há um intervalo. Caso contrário, pensamentos e palavras iriam se sobrepor. Não importa o que você esteja dizendo, uma rosa é uma rosa. Entre duas palavras, por mais invisível e imperceptível que seja, há um intervalo. Com um pouco de atenção, você irá perceber este intervalo. Uma rosa é uma rosa. O intervalo ocorre continuamente, após cada palavra. Sua percepção de mundo precisa ser alterada. Geralmente você está atento às palavras e não aos intervalos. Você está olhando uma e para rosa, mas não um intervalo entre as duas. Uma, intervalo, rosa. Mude o foco. Pense em uma daquelas imagens nas quais, olhando de determinada maneira, você vê uma velha, mas se continuar prestando atenção, subitamente a imagem se transforma e você percebe uma linda jovem, que são aquelas imagens da Gestalt, da psicologia, que é o plano de frente e fundo. Se você vê mais o fundo, observa no fundo, você vê a imagem. Se você foca no que está na frente, o fundo some, você vê o que está na frente e transmuta em outra imagem. Bom, as mesmas linhas traçam uma velha e uma jovem. Se você permanecer olhando para a face jovem, a imagem irá se alterar mais uma vez, porque a mente não consegue manter o foco constante em nada. Está sempre em fluxo. Você irá notar que, ao ver a face da velha, é impossível ver a face da jovem, mesmo que você saiba que ela está lá oculta em algum lugar. O contrário também é verdadeiro. Não é possível ver as duas ao mesmo tempo, pois estão em oposição. Quando você vê a figura, o fundo desaparece. E quando você vê o fundo, a figura desaparece. A mente possui uma capacidade de conhecimento limitada e não consegue perceber a capacidade simultaneamente das coisas que estão em oposição. Por isso, não pode perceber Deus, pois Deus possui dois lados. Por isso esse mundo de polaridade, que a gente vê uma coisa ou outra. Eu discuto, eu vejo a imagem, eu digo que é 9. Do outro lado você está lá, vê 6. Eu digo que a Lua, desse ângulo, ela está fase tal, cor tal. Aí você briga comigo e diz que é outra cor e outra fase, porque está de outro ponto de vista, de outro ângulo. Porque a mente é limitada, pessoal. Não podemos confiar tanto na mente. A mente, ela trola a gente. É o que a gente aprende em Access Consciousness. Eu sou facilitador de consciência, em breve certificado para abrir classes. E, através dos processos verbais corporais, a gente aprende a trollar essa mente.
é um paradoxo. A mente só pode ver uma coisa de cada vez. Portanto, quando você está prestando atenção nas palavras, não é possível ver o silêncio que vem de cada uma delas. Mude o seu foco, sente-se silenciosamente. Comece a olhar nos intervalos, sem esforço, sem estresse, de forma relaxada. Fácil, como se fosse divertido, como se fosse um jogo. Não adote uma postura religiosa. Quanto a isso, do contrário, você se tornará sério demais. Se você ficar sério, será muito difícil mover-se de palavras para não palavras. Mas será fácil se você permanecer solto, flutuando e despretensioso e brincalhão. Milhões de pessoas deixam de compreender a meditação, porque esta palavra tornou-se uma conotação errada. Parece muito séria, muito sombria, ou quase mortas, que também são sombrias e sérias, que perderam a festividade, a alegria e o contentamento. Uma pessoa realmente meditativa, ela é brincalhona, ela é divertida, passa a vida alegre. A vida é alegre para ela. A vida, ela é bela, uma brincadeira, ela se diverte enormemente como uma criança. Isso é estar em meditação, conexão com o seu centro. Não é uma pessoa séria, mas sim alguém que está relaxado. Sente-se silenciosamente, então, relaxado, solto. Permita-se que a atenção flua em direção aos intervalos. Escorregue da borda das palavras para dentro dos intervalos. Deixe que os intervalos se tornem mais proeminentes e permita que as palavras desapareçam aos poucos. É como se você estivesse olhando um quadro negro, uma lousa, e desenhasse um pequeno ponto branco sobre ele. Você pode ver o ponto branco. Então, o quadro negro desaparece. Ou você pode ver o quadro negro. Então, o ponto se torna secundário. As palavras são as figuras. O silêncio é o fundo. Palavras vão e voltam. O silêncio permanece. Quando você nasceu, nasceu como silêncio. Apenas intervalos e intervalos, espaços e espaços. Veio ao mundo com um infinito vazio, um vazio sem limites que trouxe você à vida. Então você começou a colecionar palavras. O vazio é seu ser. Percebe, gente? Como somos seres multidimensionais infinitos e a gente vem aqui e tem que aprender a falar porque é dessa dimensão. E dentro de nós já somos pura consciência. E falar dessa dimensão, nós já temos tudo, só temos que aprender a falar para fisicalizar tudo que a nossa essência precisa comunicar com essa dimensão. Mas o nosso tesouro já está aqui, tudo. No silêncio, está tudo inato, latente. Compreendem? Milhões de pessoas deixam de compreender a meditação porque esta palavra tomou uma conotação errada. Séria demais. E reli a parte que eu já tinha lido. Como pode ser mais divertido isso? Então, o vazio ele é o seu ser. É aquilo que esteve com você sempre, o silêncio. Não é um acúmulo de palavras. Este é o sentido do ser. É sua qualidade intrínseca. Em segundo plano, por trás do silêncio, você vai acumulando as palavras. E o conjunto das palavras é conhecido como mente. Um cabedal cognitivo de palavras. O qual, pra gente, palavras em português. E para quem nasce nos Estados Unidos. E para quem nasce na República Tcheca, que fala o tcheco. Tudo é tão relativo, é só dessa dimensão. Cada palavra é um princípio, códigos para se comunicar. A partir delas, é possível mergulhar no vale do silêncio. Este é o sentido dos mantras. Mergulhar no silêncio a partir das palavras. Um mantra significa repetir e repetir e repetir uma única palavra inúmeras vezes. Em algum momento você se cansa dessa palavra, pois não há nada de novo nela. Esse cansaço ajuda você a se livrar da palavra, de forma que pode mergulhar no silêncio mais facilmente. O silêncio está sempre lá, escondido no canto, se ficar preparado, repartindo. Por quanto tempo você consegue repetir isso? Não a esposa do sapo.
logo estará cansado. Sempre usar um mantra para criar esse cansaço, para que você queira se livrar da palavra. É ótimo, pois não haverá outra saída senão mergulhar no silêncio. Quando as palavras mudam, em geral elas mudam. Já viu como é esquisito repetir uma palavra várias vezes? A gente repete, começa a ficar esquisita. Açúcar e leite. Açúcar e leite, 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 açúcar e leite. E as piadinhas que os meninos gostam de fazer. Eva e Adão. Eva e Adão, 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 Eva e Adão. Como pode ser mais divertido, pessoal? Como a gente pode brincar mais com esses processos humanos? E paramos por aqui na página 25, ainda no capítulo 2. Uau! Uma jornada longa. Gratidão, pessoal. Um dia maravilhoso para todos e indo agora cumprir minhas atividades e atender um ser de luz muito querido com as técnicas do Access Consciousness. Mais pra frente eu falo mais sobre elas também. Beijo de luz no coração de todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau.